Vamos ao texto da palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 17. Não sei se vai projetar aqui, para nós lermos juntos esse texto. É uma passagem que, assim, ao meu coração, me traz muitas meditações, nos faz entender na nossa visão espiritual sobre caminhada do povo de Deus, exemplos a ser seguido, enfim. E se a gente for falar sobre unidade da igreja, comunhão da igreja, nós vamos encontrar no Novo Testamento a grande maioria dos textos que serve para nós, como base para a gente aprender sobre unidade, sobre comunhão da igreja. Mas eu quero meditar com os irmãos em Êxodo capítulo 17. Eu vou ler aqui então, e os irmãos podem acompanhar, se você tiver com a sua Bíblia, senão eu estarei lendo Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Importante, ficar bem atento ao texto para a gente poder entender o relato desse acontecimento. Obrigado, Valdir. Versículo 8. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. E me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então o Senhor ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre, ou o Senhor é a minha bandeira. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Sei que o texto foi um pouco longo, mas é muito interessante a gente poder ler ele, entender sobre esse acontecimento. Vejam só, o povo de Deus estava sendo retirado por Moisés lá do Egito, onde o povo estava sendo escravizado. Agora imagina por tantos anos o povo de Deus sendo escravizado ali no Egito. De repente saíram, tem toda a trajetória do povo de Deus ali pelo deserto, enfim, e vieram o povo de Deus. E eu imagino Moisés no meio, adiante daquele povo, liderando aquele povo, ao mesmo tempo ensinando aquele povo, todo o povo de Deus ali, como seria a sua caminhada. E certamente que aquele povo, vocês imaginam um povo que vinha sendo escravo, como que é a vida do escravo? Talvez a gente não consegue muito pensar, imaginar isso, como que é a vida, o dia a dia do escravo. Mas eu imagino que um escravo, ele não tem tempo para absolutamente nada. Nada. Passa o seu dia trabalhando, passa o seu dia, chega no final da tarde, quando chega, às vezes depois de ter sido açoitado, chicoteado, chega ao final do dia, está cansado, enfim, tem que se preparar para o outro dia. Às vezes nem se alimenta direito. Qual era o tempo que esse povo tinha para ter algum tipo de comunhão? Com algum tipo de unidade na sua vida e na sua caminhada. E eu vejo nesse tempo, nesse momento ali, onde Moisés certamente tinha grandes desafios também, porque ele também vinha de uma linhagem, que era a linhagem real. Amados, veja um momento ali totalmente conturbado, onde o Senhor queria ensinar, mas
né, tudo ao mesmo tempo, e o povo também sendo, de certa forma, perseguido, tudo acontecendo em um determinado momento. E de repente, os amalequitas vêm para atacar o povo de Israel, e o Senhor diz então, dá aquela estratégia para Moisés. E certamente o povo estava em um arraial, estava no acampamento deles, mas o Senhor chama Josué, então diz: Josué, escolhe do meio do povo o exército para poder ir atacar os amalequitas, para podermos ir vencer os amalequitas. E ao mesmo tempo ele diz para Moisés, aliás, Moisés diz para Josué: porque eu então vou pegar o cajado de Deus e vou subir ao monte, ao cume do monte, para poder de lá fazer a minha parte também. Começa aí ao desenrolar de eu queria que você conseguisse imaginar isso. A gente podia... Pastor, o senhor consegue subir aqui ou não? O senhor pode voltar aqui? Vamos fazer isso na prática aqui, vamos trazer esse exemplo para nós aqui. Maurício, você pode vir aqui fazendo um favor? Pastor, traz a Bíblia, pastor, o senhor aqui, só para a gente fazer eu ia só explicar, mas acho que vai ser legal a gente poder trazer aqui essa na prática. O senhor já está meio parecido com Moisés mesmo, então sobe aqui para a gente... Hã? Não é Matusalém não, viu, irmão? É Moisés, tá? Matusalém está chegando ali, então tá bom. Chega mais aqui na frente, pastor, um pouquinho. O senhor segura com uma mão a Bíblia, e com a outra. Agora o senhor coloca assim à frente. Matusalém. Isso, as duas Bíblias, uma em cada mão. Coloca para frente. O senhor imagina que quanto tempo o senhor acha que o senhor conseguiria segurar essa Bíblia levantada desse jeito, dessa forma? Sei lá, 1 hora mais ou menos. Ele não está bem Matusalém não, está com muita força, né? Mas imagina, vamos colocar então as mãos assim desse jeito, quanto tempo, né, o pastor aguentaria segurar essas duas? Esse seria talvez Moisés, enquanto o exército está pelejando lá, Moisés segurando assim o cajado de Deus. Mas agora alguém traria então uma cadeira, uma pedra. Pega lá, Maurício, aqui lá. Vamos imaginar que aquilo seja uma pedra, né? Coloca aqui então a pedra para o Moisés sentar. O senhor acha que melhoraria um pouco mais? Vamos lá, vou chamar aqui Alexandre, vem aqui. Ronaldinho, por favor, vem aqui. Aqui então, vocês imaginam o exército pelejando, guerreando lá, e o Moisés aqui segurando o cajado que representava a presença, o poder. Alexandre? Representando a presença, o poder de Deus, e aqui representa mesmo a palavra de Deus, aqui é o poder de Deus, é a presença de Deus na nossa vida. Moisés então já desse jeito e o povo guerreando. E lá dizia que foi até o pôr do sol. O senhor falou que aguenta 1 hora, né? Dá para aguentar ou não? Mas vamos imaginar então que Ur vem de um lado, aqui Ur, e do outro lado nós vamos ter Arão, agora segurando os braços então de Moisés. O senhor acha que aí dá para ir mais longe? Agora dá, né? Irmãos, essa então foi aquela cena, aquele acontecimento. Isso para vocês visualizarem o acontecimento daquele dia. Veio ali então o Matusalém, não é Matusalém não, ele não é Matusalém não, mas trouxe a pedra, né, para colocar. Vamos colocar aqui Caleb então, tá? O Caleb lá trouxe a pedra para o senhor sentar. Aí veio o Ur de um lado e o Arão do outro lado. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para os homens aqui, centenários, né? Os homens centenários aqui da nossa história. Mas é bom isso daí, para a gente poder também entender, trazer para os nossos dias sobre esse acontecimento. A unidade da igreja, ali eu acho que o Senhor estava mostrando para o povo de Deus sobre a unidade do povo de Deus. Eu pergunto para vocês, será que Deus não poderia fazer com que, talvez não precisaria nem usar Josué com o exército? Será que Deus não poderia mandar um raio ali e matar todos os amalequitas? Deus poderia ou não poderia, irmãos? Mas ele usou Josué com o exército ali. Será que ele precisava realmente, quando Moisés disse, eu vou subir ao cume do outeiro,
e vou levar então o cajado, a vara de Deus, ou seja, eu vou levar a presença de Deus. Você acha que Moisés precisava de e de Arão? Sim ou não? Deus precisava deles? Não. Mas Moisés precisava. Essa é a caminhada do povo de Deus. Quando Deus prepara algo, qualquer situação que seja na caminhada do povo dele, Ele quer que haja unidade desse povo. O Senhor pode fazer tudo? Pode. Ele quer fazer tudo? Não. Ele quer nos usar. Ele quer fazer com que cada um de nós desempenhemos um papel importante nessa caminhada. E era assim com aquele povo. Nós vamos acompanhar depois, no mesmo Êxodo, a partir do capítulo 18, quando o sogro dele também, quando o sogro de Moisés traz a esposa de Moisés e os seus filhos, e o sogro dele dá uma instrução para ele então, para que ele escolha entre o povo maiorais, a Bíblia chama de maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Jetro dá essa instrução também para Moisés, porque estava ficando muito pesado o trabalho para ele. De repente nós vamos encontrar no capítulo 19, um momento maravilhoso, um momento importante. Só quero ler para os irmãos aqui, no capítulo 19, mais ou menos aqui a partir do versículo 7, capítulo 19, versículo 7, vai dizer: veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo afirmou unânime em tudo que o Senhor mandou, nós faremos. Foi assim. Depois do versículo 10 vai dizer: e o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e orienta-os a consagrar-se hoje e amanhã, lavem as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Foi isso que aconteceu. A palavra que diz que daí Moisés preparou aquele povo. E eu fico imaginando, irmãos, às vezes a gente pensa assim, é uma parte isolada, né, dos ensinamentos de Deus, mas não é. Tudo faz parte de uma sequência. A partir do momento em que Moisés começou a trabalhar essa unidade no meio do povo de Deus, então de repente o Senhor ali se manifesta. Moisés chama o povo, prepara as suas lideranças, o seu povo, e Deus, o próprio Deus se manifesta. E aqui no texto, do capítulo 19, diz que lá o monte fumegava, havia fogo, havia fumaça. E o Senhor falava no meio, de cima daquele monte, como trovão. Eram como relâmpagos e trovões ao mesmo tempo. E Moisés perguntava e Deus respondia para o povo. Vocês imaginam que acontecimento maravilhoso? Talvez se a gente vive num mundo que não é espiritual, mas quem quer conhecer a Deus, quem quer viver mais de Deus, é interessante você imaginar que o próprio Deus se manifestou e falou ao povo dele, ali de cima daquele monte. Mas por quê? Porque estava acontecendo uma unidade. Estava acontecendo ali uma unidade entre o povo de Deus. Nós vamos ver em Coríntios capítulo 1, vocês não precisam ler, mas é interessante quando Paulo... É até engraçado quando Paulo fala ali para o povo de Corinto, ele escreve ao povo e diz assim: olha, eu dou graças a Deus de não ter batizado muitos de vocês. Ele fala assim por quê? Porque estava acontecendo uma divisão naquele povo. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo, outros diziam... E ele diz: eu dou graças a Deus de não ter batizado aqui. Aí ele diz assim: não sei fulano, Epáfras, não sei quem mais, ou outro, nem lembro direito. Ele fala assim: eu nem lembro direito quem eu batizei. Olha onde estava chegando ali, eu imagino, né, pastor, que talvez o batismo para um líder seja o ápice, seja a coisa mais maravilhosa que tem. Olha, alguém está vindo para o batismo. Mas Paulo não, ele fala: eu dou graças a Deus de não ter batizado, para não correr o risco de alguém trazer divisão no meio da igreja e dizer assim: olha, eu sou de Paulo porque foi ele que me batizou. Ele estava falando isso. E a igreja de Corinto era tão interessante, ela era tão importante para Paulo, que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 1,
que lá o povo estava santificado. Ele dizia assim, de maneira nenhuma, de maneira que nenhum dom vos falta. Amados, vocês já conseguiram imaginar a igreja presbiteriana independente de Chapadão do Sul não faltar nenhum dom entre nós? É maravilhoso demais. Olharmos aqui e dizer assim, olha, aqui tem todos os dons espalhados aqui em nosso meio. E é por isso que Paulo estava falando com tanta seriedade, com tanta vontade no meio daquele povo, porque ele dizia, olha, igreja, não perca isso. Vocês são uma igreja que está no meu coração. Ele não queria que houvesse divisão no meio daquela igreja, porque a visão dele era essa, de que lá naquela igreja nenhum dom faltava lá. E é por isso que os dons são divididos no meio da igreja, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, olha, o pastor tem 380 dons e os outros ninguém tem mais. Não, não é assim. O pastor tem o dom, o outro tem o dom. E aqui nós vimos nessa exemplificação, né? Veja comigo, lá no arraial, lá no acampamento, ficou o povo cuidando do acampamento. Alguém tinha que cuidar, alguém tinha que cozinhar, alguém tinha que cuidar do acampamento. Josué então escolheu no meio do povo o exército, os guerreiros, para sair para a guerra. Quem iria para a guerra? Irmão, certamente Moisés já disse para Josué que é para escolher entre eles. Não é qualquer um que vai para a guerra, né? Vai levar o Abel para a guerra. A primeira bordoada lá já está se entregando, né? Eu não quero mais. Alguém deu um tiro para cima, eu já estou voltando correndo para casa. E não é assim. Escolha lá os guerreiros. Então Josué escolheu lá do meio os guerreiros para ir para onde? Para ir para a guerra, para enfrentar os amalequitas. Aí Josué disse, não, a minha parte é eu pegar a presença de Deus e subir em cima, no cume do outeiro. E de lá, com a presença de Deus, eu vou ministrar para que o povo de Deus vença a guerra. E de repente Ur e Arão disse, não, e aqui é interessante que no texto, Moisés, ele não diz que eu estou indo com Arão e com Ur, não, ele não diz isso. Ele diz, eu pegarei o cajado, né, a vara de Deus, e eu vou subir. E eu imagino que quando ele disse isso, pastor, Ur já ficou, peraí, eu vou com ele, eu vou com Moisés, eu não vou deixar ele sozinho. E aí Arão, que caminhava junto com ele, também disse, Arão ia para a guerra, irmãos? Ia lá para guerrear, pegar na espada? Certamente que não. Ur iria pegar na espada? Certamente que não. Mas a função deles era outra, era estar junto com Moisés. E então Moisés foi e ergueu as mãos, e aqui a palavra está dizendo que quando o povo guerreava, Moisés com as mãos levantadas, o povo o exército ia vencendo, o exército ia avançando. Quando ele cansava as suas mãos, o exército começava a ser derrotado. Então Ur de um lado, certamente a cena, né? Ur de um lado e Arão do outro lado, segurando as mãos de Moisés, para que o povo pudesse vencer. E nós vamos vendo essa unidade, Deus falando que aí o exército do Senhor foi vencendo. Eu creio que naquele momento, e é interessante que a palavra diz aqui, né? Quando ao final aqui do versículo 16, aliás, um pouquinho antes aqui, no versículo 14 diz assim, então o Senhor ordenou a Moisés, escreve isto para memorial em livro e declara a Josué. Então aqui a gente vai entendendo que Josué não sabia o que estava acontecendo. Certamente ele não sabia. Mas o Senhor queria que Josué soubesse. E é por isso que ele estava dizendo, então escreve isso em um memorial e mostra para José, mostra para os outros aí, para eles entenderem a unidade do povo de Deus nessa vitória. Essa era a função, de que eles entendessem qual era o papel de cada um. Olha, conta lá que Arão ficou segurando de um lado e Ur do outro, e nós vencemos por conta daquilo que Deus estava fazendo no meio dessa unidade. Eu sempre falo, né, tem uma frase que eu sempre usei muito aí na caminhada política, quem sempre andou comigo ouviu isso, né? Que a gente aprendeu lá no Pantanal, aqui do meu Mato Grosso do Sul, que é queixada fora do bando é comida de onça. E é uma verdade mesmo. Quem presenciou já uma manada de queixada, irmãos, é indestrutível queixada. Aonde ele passa, ele destrói tudo, né? O Evandro deve conhecer manada de queixada, loucura. Destrói por onde passa, mata o que encontra na frente. Ele não é carnívoro, mas ele destrói.
Agora, um queixada sozinho é facilmente comido por outro predador. E o ditado é esse: queixada fora do bando é comida de onça. A unidade da igreja, a importância da unidade da igreja. O nosso Deus nos ensina isso. Em João 17:11, o próprio Jesus, ele diz isso. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Ele está falando para o Senhor, está falando para o Pai. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus está falando para Deus nos guardar sendo um, da mesma forma que Ele é com Deus. Porque Ele sabe a importância de nós sermos unidos, de nós estarmos juntos. E é importante, irmãos, a gente entender que enquanto você está nas guerras da vida, nas lutas da vida, contra os amalequitas da vida, e nós às vezes estamos, quantas vezes nós estamos na guerra? Às vezes pode ser a saúde, né, pastor? A guerra contra os amalequitas da vida pode ser a saúde, pode ser um ataque no casamento, pode ser um ataque na nossa finança. E quando nós estamos sendo atacados por essas circunstâncias da vida, por essas dificuldades da vida, nós precisamos lembrar que terá sempre alguém segurando o cajado, orando por nós, intercedendo a Deus por nós. Você imagina se você está dentro de uma igreja, e nós vivemos isso aqui, pastor, nesses dias, enquanto o senhor estava lá guerreando essas guerras contra os amalequitas da vida, que é a enfermidade, que é a doença. É maravilhoso, e eu posso dizer isso daqui, porque eu estava aqui presente nas madrugadas, os cajados sendo levantados em favor da sua vida, oração na segunda-feira, ministério de intercessão, a igreja orando. Esses somos nós, os Moisés com os cajados levantados, irmãos. Quantos aqui ergueram o cajado nesse período orando pela vida do pastor? Glória a Deus por isso. Vocês eram os Moisés com os cajados levantados, orando pela vida dele, guerreando, para que enquanto ele esteja guerreando a sua guerra contra os amalequitas da vida, nós vamos segurando o cajado. Terá alguém intercedendo, terá alguém guerreando com você, terá alguém cuidando também do arraial. Alguém estará presente, fazendo alguma coisa. Você que está junto com o povo de Deus, você que está na unidade do povo de Deus. E tem uma frase que eu achei muito interessante. Não sei aqui quem que já assistiu o filme 90 Minutos no Paraíso, ou já leu o livro. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o livro, ou assistiu o filme 90 Minutos no Paraíso. Tem uma frase muito interessante que eu aprendi lá, que diz assim, guarde para você essa frase, diz: aliviar as pessoas de fazer alguma coisa por nós é impedir Deus de usar as pessoas. Olha como é que é interessante. E às vezes quando nós ficamos meio arrogantes, né? Às vezes alguém vem nos ajudar nos momentos difíceis e a gente fica sempre querendo poupar aquela pessoa, né? A gente sempre fica querendo poupar. Não, mas... E aí eu pude entender que aí nós estamos impedindo alguém de ser instrumento de Deus na nossa vida. Eu imagino esse período que o pastor estava lá e a gente orando por ele aqui, cada um de nós sendo levantado e despertado, sendo instrumento de Deus, para orar mais, para chorar mais, para buscar mais, para viver mais de Deus. É o Senhor nos usando como instrumento nas mãos dele. Então, amados, o dia que você precisar de alguém, quando a pessoa está lá fora, ele está lá fora, ele não tem a quem buscar. Mas quando nós estamos vivendo na caminhada com Deus, na unidade da igreja, quando alguma coisa acontece conosco, fala para alguém, diga para alguém, para que alguém seja usado por Deus na sua vida. Deixe alguém ser usado por Deus na sua vida, não impeça isso. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Um grande número de pessoas querem ser usadas por Deus. Então deixa alguém ser usado por Deus na sua vida. Deixa. Eu me lembro uma vez um testemunho de uma irmã que me disse, ela um dia estava orando de manhã cedinho, e Deus falou com ela, olha, pega uma cesta de café da manhã e leva para fulana de tal.
Isso foi verdade mesmo, aconteceu aqui nessa igreja. Leva essa cesta de café da manhã para fulano de tal. E ela pensou, puxa, mas eu levar uma cesta de café da manhã para fulana? Ela tem dinheiro, ela tem posses, ela é bem de vida. Por que eu vou levar uma cesta? Não vou levar não. E não levou. E ficou. E de repente um dia ela estava num evento, e essa irmã então deu um testemunho, que um dia ela falou, Deus, eu quero ganhar uma cesta de café da manhã do Senhor. Eu tenho condições de comprar uma cesta do café da manhã, mas eu quero ganhar do Senhor essa cesta de café da manhã. Usa alguém para trazer essa cesta de café da manhã? E essa irmã então, o que ela fez naquele dia foi chorar, porque ela não deixou ser usada por Deus na unidade da igreja. Ela não se deixou ser usada como instrumento de Deus. E vem aí então o arrependimento, porque alguém não deixa ser usada por Deus, ou a gente não deixa alguém ser usado por Deus para nos abençoar, para orar pela nossa vida. Às vezes alguém pergunta, e daí, como é que você está, Solange? Não, está tudo bem. E às vezes não está. E às vezes você não está num dia difícil, está precisando de oração, está precisando de uma ajuda. Mas você não deixa quem está do seu lado ser instrumento de Deus na sua vida. Mas se você estiver na unidade do povo de Deus, Deus levantará guerreiros, levantará Josués, levantará Arãos, Urs da vida. Deus levantará Moisés em seu favor. Não esqueça disso. Mas para que Deus use Moisés, Arãos, Urs, Josués na sua vida, você precisa estar na unidade. Aí Deus vai apontando, levanta e faça isso, levanta e faça aquilo. Em Salmo 133, vai dizer, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon. É como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É uma promessa de Deus. Ele diz assim, é ali. Então, irmãos, é esse aqui, ó, é esse ambiente aqui que o Senhor está falando que ali Ele libera a sua bênção. Por que então que a gente não entende que a unidade do corpo de Cristo é o lugar onde o Senhor atua, é o lugar onde o Senhor age em nosso favor? Nós precisamos entender isso. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então que essa palavra fique para o nosso coração. E o melhor de tudo isso, no meio do povo de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Como que é tremendo quando a gente olha então para o capítulo 19, para o capítulo 19, onde diz assim no versículo 12, aliás, a partir do versículo 11, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E diz no 16, ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pés da montanha. Moisés conduziu o povo a encontrar com Deus aos pés da montanha. É na unidade do Senhor, é na unidade da igreja que o Senhor vai nos conduzir a ouvir a voz dEle. Em nome de Jesus, Ele vai falar conosco. Vamos ficar em pé, irmãos. O pastor vem aqui à frente, vai estar orando por nós. Se você entendeu essa palavra, que é na unidade que o Senhor fala, então, assim como Moisés fez e levou o povo, para que Deus visse o povo dele, que nós sejamos também levados, trazidos aos pés do monte, aonde está o Senhor, para que o Senhor ouça também o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração, e que ela chegue diante de Deus, nessa unidade, que entendamos a importância de estarmos na unidade de Deus, para poder ouvir a voz de Deus, e para podermos sermos alcançados, e nas nossas batalhas, nas nossas lutas, e nas nossas guerras, termos aqueles que o Senhor vai levantar em nosso favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.